Boa tarde para você, muito obrigado pelo seu carinho, para toda a região metropolitana de Campinas. Começa agora o Jogo Aberto Regional. Para você de Americana, Santa Bárbara, Sumaré, Valinhos, Vinhedo, Campinas, toda a região. O nosso muito obrigado pelo carinho. Eu já estou com os nossos dois convidados. Tá aqui o Breno, que hoje chegou atrasado, mas chegou. Tudo bem, Breno? Tranquilo? Tudo bem. Beleza? Tá tudo calmo na ponte? Por enquanto, sim. Dizem que vem bomba por aí essa semana, mas daqui a pouco você conta. Será que tem ou não contratação? Faça assim se tá muito quente, se tá morno e se tá frio, por favor, mas não antecipa. Eu espero que tenha. Tá quente? Eu espero que sim. Tem especulação forte no mercado aí. Eu espero que sim. Tá aqui o nosso convidado especial, Clebinho. Fez uma fumaça contra o Paraná. Tá tudo bem, Clebinho? Seja bem-vindo. Obrigado. Jogou muito sábado, né, rapaz? Que bom, né? Fico feliz, assim, pela estreia. Vitória. Mas foi bom, o resultado foi bom. Você gostou da sua estreia? Sim, sim. Legal. Foi bem. Daqui a pouco você vai falar um pouco mais desse Guarani que está se reforçando e tomara que melhore ao longo da Série B, tá bom? Tá bom. Bom, gente, nós tivemos aí a estreia da Ponte Preta que não foi muito legal, precisa melhorar bastante. A Ponte Preta que perdeu contra o Atlético de Minas. E nós fizemos aí um trabalho especial, não é? Para falar um pouquinho sobre as últimas campanhas da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. Acompanhe e depois a gente volta para bater um papo com o Breno e para falar um pouco da macaca que precisa melhorar. A estreia pontepretana no Campeonato Brasileiro da Série A foi bem diferente daquela sonhada pelo torcedor. O time não fez uma boa apresentação e saiu de campo derrotado pelo Atlético Mineiro. É certo que a competição só está no começo, ainda faltam 37 rodadas, mas é bom garantir pontos desde cedo. Nas últimas 3 edições do Brasileirão em que a Ponte participou, a equipe começou de forma diferente o principal campeonato do país. Em 2004, a Macaca recebeu o Corinthians no Majestoso, com uma vitória por 3-2. No ano seguinte, foi a vez da equipe sair de Campinas e jogar contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Mais uma vitória, desta vez por 1-0. Em 2006, ano que a Ponte foi rebaixada, a equipe começou bem novamente, com um 3-2 sobre o Palmeiras fora de casa. E se o primeiro pensamento alvinegro for de escapar do rebaixamento, o time precisa traçar metas para conseguir a pontuação necessária. Desde que o campeonato começou a ser disputado por pontos corridos, foram precisos 51 pontos no máximo para não cair de divisão. Olha, eu estou olhando aqui na internet, estou até fazendo uma projeção e tentando imaginar os próximos jogos da Ponte. Daqui a pouco o Gilson Klein e o Somália vão falar um pouquinho do que aconteceu no Majestoso no final de semana. Essa derrota foi muito doída. Mas, Breno, como é que foi a segunda-feira, a reapresentação? Como é que está o clima na Ponte depois desse resultado negativo? Bom, a representação foi hoje de manhã, né, lá no CT do Jardim Olina. O Gilson Klein reuniu o grupo para conversar e também foi falar com a imprensa. Inclusive, eu bati um papo com o Gilson Klein, tive a oportunidade, CH, e ele disse que muitos jogadores sentiram a camisa da Ponte, sentiram essa pressão. E ele disse que é o seguinte, né? Mesmo que o jogador não esteja 100% fisicamente, não esteja com um percentual de gordura no ponto, vestiu a camisa da Ponte Preta, a torcida não quer nem saber, né, CH? É campeonato brasileiro, tem que dar o máximo e tem que jogar bola. Se não quiser pressão, não pode jogar na Ponte Preta. É, porque aqui a cobrança é muito forte. Mas, sinceramente, você achou que o time, além de fisicamente não estar no ideal, não tem entrosamento, alguns jogadores, sem citar nome, evidente, porque é apenas uma partida, uma rodada, falta muito pela frente. Mas você acha que teve jogador que sentiu? Eu achei que alguns jogadores sentiram, principalmente os mais jovens. O Nadson sentiu bastante. Não sei se você teve oportunidade de acompanhar todo o jogo, mas ele entrou e não entrou bem. O André Luiz sentiu bastante, o próprio Tony sentiu bastante. São jogadores que o Gilson Klein, né, e a diretoria, eles enxergaram qualidade nesses atletas para contratarem, mas eles sentiram bastante nesse início de Campeonato Brasileiro, né? A Ponte precisa melhorar, o Tigrão falou com muita propriedade ontem, e eu concordo com ele. Eu vou em dois raciocínios. Eu acho que está muito cedo para a gente arrebentar, falar que nada serve. Eu acho que tem muita coisa legal na Ponte. Precisa melhorar e precisa contratar, não é? Porque o Campeonato Brasileiro da Série A exige isso. Não dá tempo de você respirar,
A Ponte acabou de sair de uma pedreira, já vai enfrentar outra. Não é o Atlético Goianiense o próximo jogo da Ponte, Breno? A Ponte já perdeu esse ano do Atlético Goianiense de virada lá no Serra Dourada. Eu estive lá pela Copa do Brasil, né? Um gramado mais extenso, o time tem que estar mais compactado. Mas é complicada essa situação, né, CH? Você vai sair de um jogo após o outro só pedreira nesse Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, a Ponte perdeu os principais jogadores, né? Perdeu o Renato Cajá, perdeu o Guilherme. Nesse jogo contra o Atlético, a Ponte não tinha um articulador e o Gilson Kleina não tinha o que fazer. Saiu o Guilherme, teve que readaptar o Cicinho na posição, só que o Cicinho joga mais como meia. Como lateral, ele é um jogador comum, tá tendo que se readaptar à posição. Então o Gilson vai ter muitos problemas. Tem o Caio, que vai ser melhor avaliado pelo departamento médico, ainda tem que readquirir a forma física, o Bruno Nunes, o próprio zagueiro Gustavo, o Somália também vai ser liberado amanhã para alguns testes, porque ele saiu sentindo a coxa. E o Marcinho está com muita vontade de jogar. Mas eu até conversei com o Gilson Kleina, que ele quer analisar um pouquinho mais, porque se coloca o Marcinho já para jogar, coloca ele para o pau, podemos dizer assim, e pode perder o jogador por 20 dias, um mês, se ele não entrar bem, né? Tem que ter cautela nesse momento. Você veja a dificuldade do campeonato. Joga fora de casa diante do Atlético Goianiense nesse final de semana. E a Ponte, todo mundo sabe, sofre. Aliás, todo mundo sofre quando joga no Serra Dourada. Na sequência, tem o Flamengo em casa. Não tem moleza. Então essa rapaziada que está pronta para estrear, tem que estrear logo, porque senão não dá tempo. Vamos repercutir e ouvir e assistir aí o Kleina e também o Somália falando um pouco mais de Ponte 0, Atlético 1. Uma derrota na estreia deixou o torcedor preocupado, mas nada de alarde. Na Ponte Preta, todos acreditam que ainda é cedo para qualquer julgamento. Independente da derrota, acho que teve muitas coisas positivas dentro da partida. Teve esse pênalti que o árbitro acabou não marcando, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, a gente tem 38 rodadas para conviver com isso. A gente não pode esperar nada da arbitragem, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas uma coisa é certa, o time terá que melhorar muito para conseguir reagir. A Ponte Preta, ela montou uma equipe, chegaram jogadores praticamente aí nessas 2 últimas semanas. Acho que leva um tempo para eles pegar o ritmo. A gente perdeu grandes jogadores como o Renato Cajá, como o William Magrão, que estavam fazendo parte do nosso elenco. Mas isso daí não serve de desculpa para ninguém. Acho que motivação maior do que jogar um Campeonato Brasileiro da Série A. Acho que para qualquer jogador é um sonho. E para subir de produção, o nome mais forte contratado até agora deve estrear. Marcinho começa hoje os trabalhos com bola no clube e está ansioso para jogar. Não só ele, o treinador também. A gente sabe que está precisando desse jogador, né? E ver de que forma que a gente pode estrear. E de que forma que a gente vai enfrentar o Atlético lá em Goiás. Então, é uma grande contratação, grande jogador. Só não posso te falar com muita propriedade a atual condição do atleta. Mas eu tenho certeza que ele vai qualificar em muito o nosso meio-campo. O que precisa tomar cuidado, e eu tenho certeza que o departamento médico, físico, a comissão técnica da Ponte tem todo esse cuidado, é não antecipar a estreia para não arrebentar fisicamente, ter um problema de contusão com esses jogadores que são muito esperados. Então o negócio é dar um tempinho, dar uma aguardada, para evidentemente, quando eles entrarem no time titular da Ponte, resolverem e na sequência não acontecer nenhum tipo de problema físico. Mas, Breno, eu sei que dirigentes da Ponte estão em Curitiba, tentando contratação de jogador do Atlético e do Coritiba. Pode pintar bomba de contratação até sexta, ou não, Breno? Pode pintar. O Ocimar Bolicen, o executivo de futebol, está lá em Curitiba, como você bem disse. Ele está atrás de jogadores. O grande problema é a Copa do Brasil e a Libertadores, né, CH? Porque a Ponte quer o Edson Bastos do Curitiba, o goleiro do Curitiba que está na reserva. Só que está disputando a Copa do Brasil. A Ponte quer o Anderson Aquino, é titular do Coritiba, atacante rápido, está disputando a Copa do Brasil. E o Guerron, é um sonho da Ponte Preta ter o Guerron. É um jogador um pouco caro, é mais barato que o Marcinho, por exemplo. Mas é difícil o Atlético liberar, não, Breno? É difícil. Ele deu algumas entrevistas para rádios do exterior, é difícil liberar. Só o São Paulo, até agora, segundo o Guerron, foi atrás dele, mas a Ponte Preta está querendo
E o Atlético também está querendo se desvencilhar de jogadores que são caros, como o Guerron, como o próprio Paulo Baier, já se desvencilhou do Marcinho, que veio para a Ponte Preta, seria um grande jogador. E do Corinthians, sabe quem a Ponte quer do Corinthians? Não. O Elton. O Elton. É. Só que vai ter que esperar a Libertadores acabar também. O Elton não está tendo espaço dentro do Corinthians. E pode ser uma opção de jogador de lado de velocidade. Mas se o Guerron chegar para a Ponte, seria um ótimo reforço. Mas à tarde, no Bandeirantes Esportiva, tem uma entrevista bombástica de Gilson Kleina, concedida para o Breno. E o que ele diz nessa, entre outras coisas, entrevista, Breno? É uma entrevista muito interessante, CH. Ele fala a respeito da situação atual, dos jogadores que acabaram sentindo um pouco mais, né? Ele não cita nomes, mas ele acaba falando sobre isso também e sobre os problemas financeiros, né? A gente sabe que a Ponte Preta enfrenta alguns problemas financeiros e está tentando sanar até para a sequência desse Campeonato Brasileiro. Legal. Bandeirantes Esportiva que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, às 5 da tarde, com todo o timaço de Carlos Batista. Eu vou para um rápido intervalo e na sequência tem o bom Clebinho. Fez uma fumaça contra o Paraná e tem gente dizendo que vai virar titular na próxima partida. Será? Daqui a pouco eu respondo. Aguardem.